Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio desta nova temporada de Somos Todos Malucos. Como sabem, voltámos de férias há algum tempo e estamos cá para mais conversas. Deixem o vosso like, vão aos comentários. Sabem que eu apareço sempre, quem vê isto no YouTube, eu vou lá sempre aos comentários também, falar um pouco com vocês. Partilhem. Uma coisa que eu ouço sempre muito... quer ao pessoal do pessoal que ouve no Spotify, quer quem vê no YouTube, isto devia chegar a mais gente. Então também para chegar a mais gente também depende de quem ouve e de quem vê. Partilhem. Se estão a ouvir esta conversa e de repente surge na vossa cabeça o nome de alguém, se calhar partilhem com essa pessoa, pode ser que lhe faça sentido. O convidado de hoje já esteve várias vezes neste estúdio, mas não foi comigo, mas já esteve várias vezes neste estúdio. Fez a primeira comunhão aos 16, ganhei aí, porque aos 16 eu fiz provavelmente o crisma. Foi assistente de bordo, mas se calhar percebeu que para estar mais perto de Deus não era preciso de andar de avião. E é um padre que hoje em dia... é também conhecido por quebrar alguns estereótipos da igreja. E tem a minha idade. Vai fazer anos. É um bocadinho mais velho do que eu. Faz anos em outubro. É isso, não é? É isso, Paulo. Como é que eu trato? Paulo, sou padre. Sou padre. Eu sou padre, sou abade, sou prior, de vez em quando assim. Pois tu és franciscano, também és abade? Não, sou jesuíta. Jesuíta. O franciscano é que é abade, não é? Não. Abade vem da abadia, normalmente que vem dos beneditinos. E curiosamente, abade significa, vem de pai. É a expressão que vem daí. Mas é uma coisa mais a norte mais a norte chamam mais o Sr. Abade, mais a sul é o Sr. Prior. E então o Sr. Abade normalmente a gente vê logo, joga logo as mãos à barriga da gente, o Sr. Abade, então. Mas normalmente, enfim, é o Padre Paulo, mas agora não vamos tratar por Paulo. Não, vou tratar por Paulo. Caminho normal, quer dizer, não, isso é tranquilo. Porque padre é uma profissão, é uma vocação. É o quê? Não, é vocação. Claro, muitas vezes põe-se como sentido de profissão, no sentido profissional, mas é claramente uma vocação. Porque uma das coisas que acontece quando somos ordenados, quando se dá a ordenação, é mesmo ali uma mudança. E sabes que é curioso? Quando fui ordenado, tanto na ordenação de diácono, mas sobretudo na ordenação de padre, quando foi o momento da chamada oração de consagração, senti ali internamente, olha, já está, houve aqui uma mudança, houve ali um clique interno de algo diferente, porque nós, enfim, não deixo de ser padre, mesmo que até possa acontecer a pessoa deixar de ser padre, no sentido de agora vou usar a expressão mais profissional. Sim. Mas na vida nunca deixa de o ser. Mas sabes que é engraçado, porque eu fui jornalista, mas eu não me sentia jornalista, eu faço a mesma comparação com as profissões, no sentido em que eu só me sentia... Eu tive a carteira de jornalista e mesmo assim não me sentia jornalista. E só passado um tempo é que eu senti... não sei se era a experiência, o que era, mas eu também... Vamos ver, eu senti o clique, mas claro, às vezes ia na rua e... eu sou padre. Aquele dias depois, poucos tempos depois, ou dias, semana, mas ainda durante algum tempo, ir na rua... Pois, eu sou padre. Claro que depois havia os momentos propriamente ditos da celebração de missa, etc., que aí a pessoa está ali se calhar ao lado profissional, vou-lhe chamar assim, e portanto está presente na realidade. Mas e depois ir entrando no cotidiano, no ser. Sabes que eu gosto muito em português e espanhol, mas estamos aqui em português, a diferença do ser e do estar, não é? Sim. Porque é muito curioso, porque o ser, por exemplo, eu estive como coordenador da pastoral. Claro, diz, eu sou o coordenador pastoral. Não, estive como coordenador porque posso deixar de estar. Sim. Mas o ser, quando nós somos verdadeiramente... É na essência. É na essência que nos altera. E que é verdade que sim, que a ordenação dá-me aqui uma mudança da essência, mas a experiência, o escutar muitas pessoas, quer dizer, eu tenho 8 anos de padre e sinto-me que vou sendo cada vez mais padre e sobretudo pela escuta das outras pessoas. Deste serviço da escuta. Sabes que eu pensei, houve uma altura da minha vida que eu pensei em ser padre. Mas depois a cena do celibato fez-me um bocado de confusão. É sempre ali um ponto de mas dramático, é verdade, não é? Mas eu ainda pensei...
Eu ainda pensei, vou para o evangélico, porque os evangélicos podem... Pois. Bem, mas há outras ordens, não é? Mas dentro do catolicismo, porque dentro do catolicismo é muito vasto e às vezes olha só para a chamada Igreja Latina. Isto aprendi quando estive agora... foi assim mais forte quando estive daqui está a pouco a fazer um ano em Israel. E então eu estava lá à conversa com... eu sou católico e eu quero ortodoxo grego. Mas eu também. E depois percebi que nós, católicos, nós chamamos em Portugal católicos, chamamos latinos. E depois há os ortodoxos gregos, há os arménios, há diferentes igrejas cristãs, mas mesmo dentro da igreja católica também há diferentes ritos. E alguns ritos orientais é possível haver o casamento. Mas nós, rito latino, já fechou a loja. Olha, mas a nossa conversa não vai tanto por aí, apesar, e acho que podem pesquisar se quiserem sobre a história do Paulo. Aqui, a nossa conversa eu acho que faz mais sentido nesta altura se calhar ir para o outro lado e até de acordo com este podcast. Mas eu primeiro de tudo eu gostava de perceber uma coisa. Como é que foi o teu encontro com Deus? Porque tu não eras propriamente, pelo aquilo que eu sei, os teus pais eram católicos, mas... o católico social. Sim, católico, exato. Na ótica do utilizador. É quase... Mas tu fazes a primeira comunhão aos 16, quando eu fiz o meu crisma, mais ou menos. Não é? Eu fugi da catequese. Mas fugi literalmente. Sim. Pronto. Foi na altura da escola primária, se alguém lá dizer, olha, há catequese, e eu, ok, vou para a catequese. Cheguei a casa e disse, olha, vá à catequese, está bem? Vais à catequese, de quando é que é? Foi um sábado, e o meu pai levou-me lá à catequese, e na altura... Curiosamente, era na antiga igreja do colégio dos jesuítas em Portimão, que obviamente já não é nossa, mas é a antiga igreja do colégio. E era um corredor enorme. Estamos a falar, obviamente, de criança de 7 anos, 6, 7 anos. Um corredor enorme. Entrei numa sala meio escura, aquela coisa para criança. Havia uma Nossa Senhora Pai de, sei lá, devia ter 3 metros. Estamos a falar de criança, exato, da tua perspectiva, sim. E eu, o que é isto? E lembro que cheguei mais cedo, não estava ninguém, e lembro perfeitamente, por isso que eu digo que fugi da catequese, é que eu, de correr pelo corredor, porque o meu pai estava a ir embora, e portanto, não havia telemóveis, não é? Portanto, correr a dizer, não te vás embora que eu não fico aqui. E eu, mas porquê? Não sei, isto é estranho, não quero. Tenho esta imagem de me ver a correr, e o meu pai disse, está bem, tanto como disse, vens, tu disse, ok, não vais. Pronto, acabei por não ir e acho que depois, estamos a falar, tinha 6, 7 anos, volto lá assim aos 15, e já estava no 10º ano, foi a morte de uma amiga minha, portanto, na altura provocou todo o questionamento do que é isto, olha, o porquê, não é? O porquê, o que é a vida, a justiça das coisas, porque a bola ela é tão nova, enfim, depois eu presenciei lá momentos fortes e a minha melhor amiga, a Suzane, a minha melhor amiga do mundo e arredores, que ainda hoje continuamos, celebrámos as bodas de prata de melhor amizade, é tudo com isso e tudo, portanto, mas assim uma relação muito... Eu como filho único, com a minha irmã, e a Suzane disse-me, olha, estás com essas perguntas, com estas inquietações, porque na altura tínhamos uma outra professora que era de uma outra igreja cristã, que eu até ia a uma celebração, que não me identifiquei muito, e ela disse, então, mas porquê é que não vais ao nosso grupo de jovens? E fui para o grupo de jovens. Só que o primeiro encontro foi assim meio estranho. Eu já estava em ciências, eu queria ser veterinário, já estava... e a catequista na altura perguntou, então agora estamos aqui à conversa, de onde vem o homem, para onde vai o homem? Sabes aqueles silêncios típicos que ninguém responde nos grupos? Toda a gente está à espera a ver se alguém responde. Eu não tenho paciência para aquilo. Então sou normalmente aquele que avança a ver se mexe a coisa. Porque é aquele silêncio, toda a gente a olhar uns para os outros, ninguém responde. E eu disse, olha, para onde vai não sei. De onde vem? Então, o óvulo, espermatozoide, há uma penetração, o coito, e de repente vejo toda a gente meio estranho. Estamos a falar já há uns aninhos, não é? Pronto, tudo a se engasgar e começam de Deus. E eu, de onde vem? De Deus? Sim, vem de Deus e vai para Deus. E eu, mas como? Bem, e a partir daí começou muitas conversas muito giras, mesmo com a Suzane.
catequista, enfim, que eu trazia perguntas, claro, já não sou aquela, porque eu não vivi uma catequese normal, de tudo, claro. Estava a começar. Sim. Portanto, trazia das ciências, depois ainda mais aquela coisa típica de adolescente, que já sabe tudo das ciências, que aprendeu 3 coisas. E a história, agora sim, vimos do pó. Exato. Agora vimos aqui os macacos, onde é que ficam os macacos nesta história toda? Não sei o quê, pronto. Mas o que é certo é que foi mexendo comigo, fui-me identificando. E pronto, tanto continuei que depois fez sentido e acabei por fazer a primeira comunhão no ano seguinte. Pronto, quando já tinha idade, foi na altura da Páscoa, então com os pequenitos todos, de 10 anos, e de repente havia uma torre de 16 anos, e depois no ano seguinte fiz a profissão de fé. E é verdade que a fé para mim, por isso é que se calhar... Exato, eu ia te perguntar, mas onde é que entra a fé nisso tudo? Pois, a fé começa a ver... Eu acho que é importante também dizer que às vezes quando penso nisto, que é, eu quando era pequeno, talvez por filho único e hoje a ler muitas coisas, tive muitos amigos imaginários. Tinha amigos imaginários. Eu lembro-me das conversas com os amigos imaginários. Houve uma vez lá no infantário que nós costumávamos ir para um campo de golfe em Lagos. Aquilo era maravilhoso, haver crianças, campo de golfe, podemos correr à vontade, ninguém nos está a dizer para ter cuidado. E lembro-me do sumo laranja. O sumo laranja era maravilhoso. E houve um dia que eu passei pela sala e vi onde os que dormiam pelas camas, qual criança, não é? Ai, olha, aqueles lençóis são iguais aos meus. A educadora pensou que eram meus, ou que pensava que eram meus lençóis e que afinal que eu ficava a dormir, que eu era dos que ficavam a dormir. Então espera, tu não vais, ficas aqui a dormir. Pá, eu lembro perfeitamente de estar a chorar e dizer, mas não são meus, porque não eram meus. E não fui para o campo de golfe, não bebi o sumo laranja, mas lembro-me perfeitamente de estar à conversa com alguém que me acalmava. Bolas, até me estou a emocionar agora a contar isto. De estar à conversa, lembro-me de alguém que me acalmava. Portanto, e estamos a falar, eu na altura teria 4 anos, 3, 4 anos. Era o quê? Era uma voz? Era um... Isso não consigo precisar, mas lembro perfeitamente de estar à conversa e de alguém me acalmar, a dizer, olha, é o que é, agora se calhar estou a puxar eventualmente, sim. Mas sei que era uma coisa... A sensação, lembra-se da sensação de acalmar. E uma outra vez, mesmo em casa, porque, enfim, os meus pais trabalhavam, fiquei muitas vezes sozinho em casa, que era como era naquele tempo, e que também nas minhas brincadeiras, ok, aí já não só eram os amigos imaginários, mas também inventava personagens, mas esta coisa do amigo imaginário, que hoje eu olho, e com experiência, com muita leitura, muita escuta, que eu vivo esta experiência da fé logo desde o início, como criança sempre tive então esta sensibilidade, esta relação com... Quer dizer, eu hoje vou-lhe chamar Deus. Mas é algo maior. Algo maior na altura, quer dizer, que não lhe chamava Deus, quer dizer, nem sequer chamava Jesus, ou o que for, porque... Agora sim tenho aqui uma pessoa, duas, sobretudo as minhas avós, mas uma em particular, a minha avó Constância, a minha do Alentejo... enfim, Alentejo profundo, que nunca aprendeu nem a ler nem a escrever, mas que tinha a fé dela, era algo que me tocava bastante. O modo como ela rezava, o modo como ela... Eu brincava com ela, no sentido, às vezes via a lavar a cara e te fazia uma oração a lavar a cara. Chegou a preparar a comida e fazia uma pequenina oração. Eu, avó, está sempre a rezar. E ela disse, filho, eu não sei fazer outra coisa. E eu, sabes aquelas coisas tipo, toma lá. E que lembra aquela sensação, e que de facto depois acabou por ser uma mulher que me marcou. Ela morreu no dia dos meus votos, não é? Portanto, mas esta experiência, e uma mulher que sofreu imenso, vamos a falar, teve 11 filhos, morreram 8. Eu só conheci 2, que ainda estão vivas, obviamente, 2 tias, a minha mãe e 2 tias. Mas morreram 8 filhos. Enfim, como digo, o Alentejo profundo, a realidade social em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo tinha um sorriso, um humor, contava anedotas. Uma pessoa que morre 8 filhos, como é que tem a fé, não é? Como é que mantém a fé? Como é que... E como mantém? E eu lembro-me uma vez que eu estava ali à conversa com ela, cá está, no ano em que eu entrei no noviciado, fui visitá-la, portanto, até os votos foram 2 anos, quando eu decidi entrar na vida religiosa. E fui visitá-la e estava à conversa com ela, e claro, ainda muita coisa também, qual adolescente a achar que já agora percebe muito da Bíblia porque entrou no noviciado. E lá disse qualquer coisa e ela disse, cuidado quando leres a Bíblia. Há coisas que a gente tem que ter cuidado. E eu lembro-me dela dizer isto, mas quando ela dizia estas coisas,
dizia com uma força interna que eu achava mesmo interessante. E claro, hoje não tenho a oportunidade para termos, se calhar, boas conversas. Quando vou rezando e vou rezando, se calhar podem surgir boas conversas a nível mais espiritual. Mas cá está, foi uma mulher que eu olhava para ela, aquela velhinha querida mesmo, de lenço na cabeça, magrinha, mas sempre com um olhar sereno. Por exemplo, meu avô, eu não cheguei a conhecer, também ficou viúva, eu tinha 4 anos, e que sempre que nós conversávamos era de uma serenidade. E é isso que, hoje em dia, mesmo quando penso na fé e penso na minha avó, por exemplo, às vezes quando vejo reações muito fortes em relação à crença, que eu percebo de onde é que vem, mas fica muitas vezes a pensar... dar aqui um pequenino salto, mas para explicar o quê. Às vezes é coisa da pessoa simples. Nós não podemos julgá-las demasiado rápido, porque estas pessoas simples, porque a vida levou-lhes a isto, desenvolveram uma espiritualidade. Sim, o conhecimento não vem só dos livros. Exatamente. Porque onde é que eu vi isto? Eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez às festas do Senhor Santo Cristo aos Açores. E ao momento em que nós padres ficamos sentados e que estamos a falar de uma hora de pessoas e quando falo pessoas é um mar de gente em frente à imagem depois de pararmos. Portanto, 1 hora de gente a passar. Eu fiquei constantemente ali a observar, hoje gosto de olhar os rostos, e o rosto das pessoas a olharem para a imagem. Eu ficava, de facto está aqui qualquer coisa. E sim, hoje em dia depois muita gente parava para tirar a sua selfie também, porque estamos com a imagem, portanto também é outro mundo espetacular. E depois o outro lado, que é Fátima, por exemplo, eu gosto muito da noite dos 12, sobretudo 12 de maio e 12 de outubro, porque há ali qualquer coisa, primeiro é noite, só se vê a vela, não vês se é rica, se é pobre, se é velha, se é nova, não vês nada, só vês luz de cada pessoa. E eu fico a pensar, então milhares de pessoas aqui, bem, quando teve o Papa Francisco cá, então muito mais. E é isto, quando eu penso na fé, que eu próprio a vivo, também a vivo como interrogação, porque não sou aquela coisa, porque a fé tem que ser vivida de uma forma também com pergunta, com racionalidade. Mas quando olho para estas realidades, a quantidade de gente que está neste momento, está a viver isto, penso na minha avó como indivíduo, mas penso na comunidade, de facto há aqui um mundo muito mais profundo que eu acho que nós devemos explorar. Mas o que é isso? O que é a fé? Olha, agora deixa-me ir aqui um lado mais técnico que não vai ser complicado, que me ajudou imenso quando estudei teologia, quando vamos ao texto bíblico, sobretudo ao Antigo Testamento. Fé, no sentido hebraico, vem de uma palavrinha que é Haman. E daí depois a seguir a derivação Amém. Amém que significa confirmamos. E Aman, a palavra originária, tem que ver com uma coisa muito interessante, que é a ligação entre a criança, portanto, e a mãe. Okay. Que a fé, então, passa por este lado logo inicial da proteção, da confiança, do abraço. E essa palavra originalmente tem que ver com isso, que depois vai derivando, enfim, depois é a evolução semântica do texto bíblico, por aí fora, mas o que mostra logo de raiz é este laço primordial que se cria entre o ser. Hoje chamamos-lhe oxitocina, por exemplo. Não, com os conhecimentos que temos, mas que é espetacular. Eu trabalho muito esta questão de corpo e corporeidade e, portanto, gosto de fazer estas relações todas internas. E tu percebes, olha que bonito. E hoje, olho, antes, porque a gente pensa a palavra fé e vamos logo, fé é uma entidade. Fé... Não, calma, há aqui um lado, de facto, de antropológico de ser humano e que eu fico a pensar, se tu não tens... grande parte das pessoas já andam de autocarro. Eu, quando entro no autocarro, tenho confiança que o motorista vai me levar do ponto A ao ponto B. Confiança. E nem penso nisso. Sim, é uma fé. É uma fé. E há dias, quando fui pela primeira vez, fui ao Funchal também, agora há pouco tempo, fui lá dar uma formação e, enfim, vantagens de ter sido comissário, acabei por ir no cockpit. E estávamos ali um bocadinho à conversa com o comandante e ele às tantas diz-me, olha, eu acredito numa espiritualidade, na religião não, tivemos assim um bocadinho à conversa, mas esta coisa da fé tem muito que se lhe diga. Acho que, enfim, é demasiado para um ser humano, a racionalidade. Eu às tantas parei e disse-lhe assim, olha, quantas pessoas temos aqui no avião? E ele, não me lembro o número, mas à volta de 120 e tal. Era um 320, 120 e tal.
Tu tens noção, olha, tu estás aqui no lugar de Deus, já viste? Pois. E ele ficou a olhar para mim. Estão a depositar a confiança. A fé de que tu vai tudo correr bem. Aterrar, vai tudo correr bem. E, portanto, quando a gente pensa em termos de fé e de confiança, e a gente pensa, estás a ver, antes de ir até ao espiritual e ao religioso, eu acho que temos que fazer quase este caminho. E a gente pensa, não é? Vê quais coisas duras que nos custam. Quando, por exemplo, temos relações de amizade e são quebradas. As traições, chamamos-lhe. Não é? Porque é uma quebra da confiança, é uma quebra da fé na outra pessoa. Se a gente quer ir agora até para questões mais complexas, mas não é para desenvolver, não me parece, mas a questão do terrorismo, não é? Quando pensas ultimamente no terrorismo, sim, quando é provocar o medo, é para provocar medo, tirar confiança, tirar fé. Por isso eu acho que a fé tem este nosso lado muito antropológico, relacional. E quando eu vou então à palavra originária, esta coisa do cordão umbilical, que eu acho delicioso. Eu digo, sim, isso é bonito. Todos nós temos aqui o umbigo, não é? E tem outra coisa, que é o alimento. Exatamente. Portanto, tu vês aqui esta relação entre a mãe e a criança, que a alimenta não só fisicamente, biologicamente, mas também a alimenta com o afeto. E a importância da afetividade, a importância do abraço. E hoje já está mais que estudado, não é? Que se deve abraçar muitas crianças. Porquê? Porque estamos a dar informação neurológica de confiança, de segurança, de proteção. E isso depois, à medida que a criança vai desenvolvendo e que nós nos vamos desenvolvendo, vai nos dando estrutura para algo mais sério, que é na relação com os outros. Como é que entra aqui? Eu acho que, a meu ver, entramos aqui numa fé mais profunda e chamamos-lhe aqui uma dimensão mais espiritual. Acho que à medida em que nós vamos crescendo e quando nós percebemos aqui uma dimensão de identidade ou de entidade, chamemos-lhe assim, que é... E eu tive um dos momentos, tenho muitos momentos de memória de que me lembrar de momentos clique. E um dos momentos clique foi, dentro da minha formação, estudei em Madrid. Digo isto porque foi que lembro perfeitamente o sítio. Na Plaza Callao, estava a descer para a Plaça Sol, ali na zona Gran Via, ainda na parte de cima. E estava a passear. Eu gosto muito de passear no meio de pessoas, porque eu gosto de olhar as pessoas, gosto de ver os rostos, gosto de passear a rezar. Sou mirone, ver pessoas. E então, e houve um momento que eu parei, lembrei-me de duas coisas. Muita gente ao telemóvel e imaginei, olha, que giro se houvesse aqui um filme de ver a quantidade de palavras que estão aqui a cruzar. Sim. A pessoa está ao telefone, há aqui as redes, há aqui a acontecer, as mensagens enviadas. E houve outro momento que de repente dei-me conta de eu sou um e ao mesmo tempo sou mais um. Sou um porque sou eu, estou aqui nesta individualidade, mas sou mais um no meio deste mar de gente. E de repente dar-me conta da complexidade que nós somos enquanto seres humanos, na riqueza da nossa individualidade, ou chamo-lhe mesmo, somos universos, e que somos mesmo, dentro da necessidade, da complexidade do que nós somos, e claro, com tudo o que se estuda hoje a nível do conhecimento humano, mas ao mesmo tempo sou mais um. Isto ajuda-me aqui a perceber que há uma dimensão tão mais transcendente, superior. Sim, eu percebo o que queres dizer, porque há essa questão do fé no quê? Pois. Pode ser, eu acho que pode ser a várias dimensões. Pode ser numa entidade, pode ser várias entidades, depende da religião, se formos falar aqui em religião, mas pode ser, lá está, de um ponto de vista mais antropológico e científico e natural, que é o facto de nós somos seres sociais que vivemos todos juntos e que, sem nos apercebermos, há uma partilha que fazemos, não é? E partilha a vários níveis. Há muita gente que se sente... eu estou a lembrar-me disto porque eu li um livro agora, que acabei de ler, que se chama Mindsight, de um psiquiatra, cujo nome não me lembro, mas em que ele é psiquiatra e fala muito dessa questão de ser sentido pelos outros. Ou seja, de tu criares essa ligação. E a partir do momento em que tu crias uma ligação e percebes, eu estou aqui e lá está, sou um e sou mais um, há algo que nos... Não é, como é que eu ia dizer? Não é algo que nos coloca aqui, mas há algo que nos transcende. Há uma expressão... É difícil explicar. Sim, mas há uma expressão que usa-se muito mais na psicanálise, por exemplo,
mas que acho interessante, que é a expressão da vinculação, criar Exato. vínculo. E nós, como seres de relação, nós naturalmente somos seres de relação. Exato, sim. É natural, ou seja, e precisamos dessa relação, não conseguimos. E então nós, seres humanos, quer dizer, se um bebê nasce, se é posto de lado, vai morrer daqui a pouco tempo, porque precisa da relação, não só física, mas sobretudo afetiva. E portanto, este lado da vinculação, eu acho que a fé, que também toca com esta dimensão de vínculo, ajuda-nos, no fundo, também a crescer como pessoas. E acho que aqui a fé também está ligada com outra coisa, que é, se tu vives bem a fé, abre-se uma coisa nova que se chama a esperança. E a esperança que vai para lá de uma espera. Ou seja, não é por acaso que o desespero é uma falta de esperança. E a fé, no fundo, quando permites alimentar a fé, e alimentar a fé, aqui para suavizar a coisa, porque depois há a fé fezada, ou então como uma vez diz, sou padre, cá tenho as minhas fezes. E eu disse, eu não tenho dúvidas, minha senhora, não tenho dúvidas. Portanto, é bom que as tenha. É melhor que as tenha. Mas que as liberte. Portanto, mas o que é certo é que, às vezes, para fazer esta coisa da fé e da fezada, não é? A fé, para mim, obviamente, é uma coisa séria, enquanto estruturante. A fezada é a degeneração da fé. A fezada é uma coisa momentânea. Sim. E mais de terrena, diria eu. Não, e a fezada no Benfica, pá. Pronto, eu diria alguns, não é? Diria eu, fezada no Benfica. Mas estás a ver, a fezada é algo que entra de uma forma tão profunda que às vezes é preciso também pôr alguma racionalidade no termo. Tu entregavas a tua vida pelo Benfica? Não. Pronto, estás a ver? Sim, mas isso não significa que não gostes do Benfica. Claro. Pois, mas é fezada. Entramos aqui num campo e que leva até, curiosamente, ao fundamentalismo, à agressividade, etc. Sim. A fé, quando é bem vivida, tem uma capacidade racional, de pôr as perguntas, sim, de questionar, por exemplo, eu digo muitas vezes, a fé leva-me a questionar. Se eu não me pergunto o que é que está para lá do monte, vamos imaginar, sim, eu não me ponho a caminho. Se eu faço a pergunta, desafia-me a ir à procura. E atenção, pode-me desmontar. E por isso é que eu digo, a experiência da relação humana, e nós, enfim, digo que escutamos pessoas, e, por exemplo, escutar pessoas, escutar histórias de vida, a mim, claro, dá-me uma humildade muito grande, porque tu podes, obviamente, leio as coisas para acompanhar, leio, faço formação, etc. Mas a cada vida tem uma história e uma existencialidade muito única. E quando estão a contar a história da vida, desmonta. E olha, como padre, vinha às vezes a celebrar missa em determinadas comunidades, ou já numa altura que celebrava com regularidade numa comunidade, que depois vinham falar comigo, mesmo quando, no momento da homilia, disse, olha, cuidado a dizer isto. Pensava eu, assim, tenho um pensamento rápido, isto é uma coisa que me ajuda. Cuidado, olha, estás a pensar a dizer isto, mas cuidado que está ali aquela pessoa com quem conversaste e que isto pode... Ou então disto tenta dizer de outra forma. Portanto, mais uma vez, a questão da fé está muito, muito ligada à relação, que ajuda-nos a crescer enquanto pessoas, na individualidade e enquanto comunidade, quando a fé é bem vivida. Agora, o que é que implica a fé? Eu acho que implica coisas que me parecem fundamentais, que nos tempos de hoje as pessoas estão a procurar mais. Implica silêncio. E silêncio não é estar calado a olhar para uma parede, é recolhimento. Sim. Porque há um silêncio que é o silêncio, como eu digo às vezes quando oriento os retiros, que é o silêncio do distanciar. Tu vais silenciar o teu cotidiano. Por exemplo, cá está, tive 20 férias. As férias é um silêncio do cotidiano para depois relativizares, pôres em relação a algumas coisas, para que quando voltas, olha, há aqui uma nova perspectiva, ou quando fazes uma formação, etc. Portanto, há um silêncio que podemos dizer que é um distanciar da realidade. Também dou muitas vezes este exemplo, mais uma vez Madrid. Quando eu era comissário, lembro-me uma vez de sobrevoar Madrid, não me lembro de que sítio é que vínhamos, mas estávamos a sobrevoar Madrid, um dia completamente de sol, e via perfeitamente a cidade. Era espetacular. E lembro de, olha, estou a ver Madrid. Anos mais tarde, vou viver em Madrid e logo no segundo, terceiro dia fui, cá está, gosto de me perder e andar por ali a passear. E lembro-me desta imagem. É curioso, eu estava a ver Madrid, mas não estava a ver Madrid. Sim. E o mesmo se passa muitas vezes connosco, seres humanos. Nós estamos a ver agora, porque estamos até a nos conhecer, mas temos um momento que se calhar podemos ter visto uma fotografia e criamos imagens ou criamos uma realidade, mas depois o conhecer, o aproximar
E a fé tem que ver com isto. E a relação da confiança. Como é que nós estabelecemos confiança? Quando começamos a escutar, quando começamos a estabelecer relação. Quando eu começo a conhecer as ruas, as ruelas, os jardins, as coisas menos simpáticas, até sujas. E depois há outra coisa que para mim mas perceber que essas também fazem parte. Não, sem julgamento. Sim. Só constatar. Mas depois outra coisa que é espetacular, que a mim me ajuda imenso, e pessoalmente, e quando acompanho na direção espiritual, que é... E há coisas que nós nunca iremos conhecer. Eu não vou entrar naquele apartamento, daquela gaveta, estás a ver? Porque se a gente vai ao extremo, isto é libertador. Porquê? Porque há tantas... Esta coisa do equilíbrio. Santo Inácio, o nosso fundador dos jesuítas, com os exercícios espirituais, fala uma coisa logo ao início, que é o princípio e fundamento, e fala, às tantas diz, devemos usar as coisas tanto quanto nos ajudem a alcançar, neste caso, o fim, que ele diz, que é louvar, reverenciar e servir a Deus. Mas tanto quanto. E esta coisa do equilíbrio, acho que é uma coisa que é, curiosamente, extremamente saudável, que é, há coisas que eu sou chamado a conhecer e devo me informar, devo ler, mas não vou conhecer tudo. Não, e depois há sempre aqui uma questão que é, as pessoas naturalmente misturam muitas vezes fé e religião. Sim. E uma pessoa pode ser ateu e ter fé. Mas como dizes, já viste? Porque é antropológico. Sim. Pode ser, porque é? mas, aliás, a nem saber tem de ter fé. Exato, é esperança. Dá-lhe outro nome, provavelmente porque fé tem uma conotação religiosa. Hoje em dia a fé tem a conotação religiosa, claramente. Mas às vezes é desmontar isto para criarmos relação. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que não são crentes religiosos, porque isso é outra coisa para desmontar. Todos nós somos crentes. Até na não crença. Eu acredito que acreditas em alguma coisa sempre. Pronto. Porque há sempre uma crença. Nem que seja acreditar que não acreditas. Exatamente, pronto. Mas o que eu digo é, uma crença, tem crença não religiosa. E temos conversas ótimas que eu percebo que a pessoa precisa. Porque há aqui um lado que é, dentro da dimensão, também faço a distinção entre o espiritual e o religioso. Também quando dou formação e falo de corpo, que nós temos uma dimensão espiritual independentemente do nosso tipo de crença. E o espiritual é, quer queiramos, quer não, se calhar vou logo ao limite, que é a morte causa-nos inquietação. E causa-nos uma inquietação para a espiritualidade. E espiritualidade que é a existência mais abrangente, que é como é que nós vivemos como humanos, o que é que são as nossas inquietações, perguntas por aí fora. O religioso está ligado com a nossa dimensão social. O espiritual com o social leva um fator religioso, que pode ser, que é necessariamente cultural. Cá está, diziam, não é? Os meus pais, que na altura, os católicos, porque o português é católico, não é? Sim. Portanto, e tem esta dimensão social. Mas a espiritualidade é algo que nos é transversal. E eu estou a perceber que hoje em dia muitas pessoas estão-se a questionar sobre a sua existência. Nós tivemos, e estamos a ter, tivemos 2 anos que nos abalaram enquanto humanidade, que com a pandemia. Estamos neste momento com uma guerra, que a coisa agora está mais suavizada em termos de comunicação, apesar de recebermos muita informação, que não foi, porque a gente não aguenta receber informação, mas que, apesar de tudo, anda sempre ali o fantasma do que é que nos pode acontecer, e agora com a central nuclear, etc, etc. Sim, tudo isso obriga as pessoas a virarem um bocadinho mais... Que estávamos a evoluir, que era o que se sentia na parte mais, diríamos, materialista. Ou seja, que eu sou pessoa se tenho determinado tipo de coisas. Se não tenho, não sou pessoa. Isto é perigoso. Sim. Não, eu sou pessoa independentemente se tenho ou não tenho. Sou sempre pessoa. Mas que, obviamente, quer dizer, a gente tem as coisas que, e ainda bem que a tecnologia evolui, por isso até estamos aqui à conversa, mas de repente vem a pergunta que é, por isso a questão da morte, um dos livros que li agora foi Os Olhos Fixos no Sol, Ultrapassar o Medo da Morte, do Yalom, que ele é ateu convicto, portanto até em algumas coisas apetecia-me ter uma boa conversa com ele, mas muita coisa sai, quer dizer, um homem com 80 anos, psiquiatra, com uma experiência de acompanhamento, ia falar sobre aqui da questão da morte. Eu disse, é curioso, tu estás a levantar aqui questões espirituais. E isto, nós, enquanto seres humanos, quando nós nos debatemos com o limite, alguém que parte muito novo, que depois pensamos na nossa própria vida, o que é que nós estamos a fazer, o que é que eu quero fazer. Podes ter aí 2 caminhos, não é? Ou o caminho da revolta, ou o caminho do questionar. De uma transformação positiva. E que também, atenção, o caminho da revolta tem o seu quê? Tem. A Elizabeth Kubler-Ross, não é? Esta mulher que falou das fases do luto, eu hoje chamo-lhe vivências.
Mas porque às vezes falando de fase parece, agora passei a fase 1, agora vou para a fase 2, qual jogo, não é? Não, vivências, porque elas posso estar, a vivência da negação pode voltar por algum motivo, mesmo que já tenha passado por ela. Mas ela fala das vivências, porque a experiência dela de acompanhar muita gente, e graças a ela começam os cuidados paliativos, para se perceber também que há uma dimensão espiritual no luto. Não só de quem pode partir, de quem está num processo de partida, mas também de quem está a acompanhar. Porquê? Porque, inevitavelmente, a partida de alguém leva-me a questionar a minha vida, a minha possível partida, mesmo que seja a um nível mais inconsciente. E agora, o que é que eu quero fazer com isto? Claro que vem uma revolta, que vem uma zanga, e é preciso vir. Eu às vezes insisto mesmo com as pessoas. A verdade de nós próprios, das nossas emoções, tem que ser vivida. Temos aqui um problema... Tem que ser vivida até ao... Não, e a vivida e acompanhada, atenção. Não Sim. Mas tem que ser vivida até um certo ponto, não é? Porque a partir daí já é só... Por isso é que eu digo, tem que ser vivida com um bom acompanhamento. Quando eu digo vivido, se eu nego a raiva porque estou triste ou raiva... Ela continua lá, ela está lá. É isso que eu quero dizer. Ou seja, a verdade, o integrar, vai ajudar esse processo de transformação. Mas dizia que quando nós olhamos para este caminho da existência, que a morte pode nos ajudar a pensar, mas como é que eu quero viver? Como é que nós... E se calhar... O que é que eu quero deixar, não é? O que é que eu quero deixar também? Ou seja, que bom nós, por exemplo, estarmos esta conversa e o teu podcast com esta história da saúde mental, porque me parece fundamental falarmos dela, mesmo no contexto religioso, que é... Eu acompanho muitas pessoas e no último ano escutei mesmo muitas pessoas nos retiros. Muitas mesmo. Quando digo muitas, centenas, quase 1 milhar. E, por exemplo, a meu ver, está a acontecer algo que é preciso ter muita atenção e tenho pena que mesmo politicamente isso não se está a ter em conta. Está a haver um burnout coletivo e ninguém se está a dar conta. No mundo da educação, no mundo da saúde, mesmo os próprios médicos, enfermeiros, terapeutas vários... ninguém para a dizer, precisamos todos parar. O tal silêncio que eu dizia há pouco, não é? Fazer uma paragem. Parar não é fechar a loja. Mas isso leva a outras... Parar como? Pois, mas isso quer dizer, cada pessoa... Pois, como é que eu sustento a minha casa? Mas estás a ver, a questão é, quer queiramos, quer não, a nível espiritual, a nível religioso, nós queremos deuses. O Deus economia, o Deus dinheiro. É tão curioso isto, não é? Aquilo que nos bloqueia a vida. E às tantas, quando acontece algo profundo como uma morte, espera aí, o que é importante? Não é que o dinheiro deixe de ser importante. Uma morte, uma perda, de um trabalho, não é? E atenção, quando falo morte, pode ser de uma pessoa como física, pode ser porque o luto é de uma perda pode ser de vários motivos. E podermos ajudar... E porquê é que eu acho que é importante se falar destes temas? Porque, por exemplo, a saúde mental, agora está-se a falar mais, mas pessoas que eu a acompanhar a direção espiritual percebo, isto não é meu, portanto é preciso de uma ajuda mais técnica. Claro, é cara, porque nem toda a gente tem essa possibilidade. Li há dias que os padres eram os psicanalistas antes da psicanálise começar, porque as pessoas iam lá ao confessionário, iam lá desabafar e tal, e não sei o quê, e ajudavam e com a experiência o melhor possível. Mas o que é que eu quero dizer é que, além de ser, infelizmente, porque é caro, quando é uma coisa mais pública, por exemplo, tens consultas em 2 meses. Pois. E quem faz acompanhamento, eu fiz anos de psicoterapia e semanal, não é? Para poder acompanhar e para o processo, porque acho que também como padre, acho que esse trabalho interior é fundamental. Isto não dá nada. Ou seja, tomar consciência de que as pessoas hoje estão a viver muitas perdas, a vários níveis, não só a nível de pessoas, mas de muitas realidades, que eu acho que isto devia ser muito seriamente pensado. Claro que quando eu vejo que as pessoas, quando vão à casa de retiros, onde eu vivo, ou outras também temos, e portanto, que vão lá e de repente há um silêncio, é um espaço apaziguador, as pessoas dizem, eu porque queria mais disto, mas só que ao mesmo tempo tenho medo, porque claro, o silêncio, o distanciar, também leva os ruídos interiores todos ao de cima. Por isso é que muita gente também evita cuidar de si, porque sabe... Eu, por exemplo, que quando estamos em silêncio pessoas, há muita coisa que vem claro, quando acompanho pessoas e as derivo, porque não tenho essa formação, quem sabe mais para a frente posso vir a ter, e portanto sei o meu limite, quando é preciso algo mais técnico, uma ajuda mais técnica,
eu digo, atenção, isto não é, não vão lá 2 ou 3 vezes e já está. Porque o que acontece é que vai haver a altura que a gente vai tocar ali a zona sombra mais dura e de repente vem uma série de coisas. Porque é que eu também lido com estes temas? Que nós, enquanto contexto social, vou-lhe chamar moralista da Igreja, também carregamos o inconsciente coletivo. Claro, sim. Sou uma péssima pessoa porque não sei o quê. Porquê? Porque está ali marcado um péssimo entendimento do rezar, até atrevo-me a dizer, do texto bíblico, não é? Porque a gente olha para Jesus e para o texto bíblico e é de uma riqueza existencial que nós tornamos quase uma parábola, um conto La Fontaine. O que é o bem, o que é o mal, o bem comportado, e que não tem nada a ver com isso. É algo muito mais que nos ajuda a desafiar enquanto pessoa. E, por exemplo, na minha experiência, eu lembro-me quando fiz o processo psicoterapêutico durante 6 anos. Comecei em Madrid e depois ainda fiz cá em Portugal. Quando regressei, havia momentos de eu não quero mais. Pois, claro. Eu não quero mais, porque de repente estou a enfrentar uma verdade minha que às vezes também é uma verdade fantasiosa, por isso é que o terapeuta nos ajuda a aterrar, não é? Mas que vergonha, que nojo, que porcaria, então afinal eu sou péssimo. O famoso síndrome do impostor que eu tive que enfrentar. Eu sou péssimo, eu sou Andeu aqui a enganar as pessoas, andeu aqui a enganar as pessoas, e a dar lições de moral. Pá, eu sou... Pá, isto é terrível. E ter que atravessar isto, ter que libertar... A Brené Brown usa a expressão que eu acho espetacular, os gremlins. Os gremlins, pronto. Ter que enfrentar os gremlins que foram sendo introduzidos e muitos deles com muito boa vontade e muitos deles com ótimas intenções, mas que a educação... Sim, que foram protetores em determinada altura, mas já não são necessários. Já não são necessários e é preciso. E que é o que me falta, não é? Quando digo não só nos retiros, mas, por exemplo, eu acho que falta uma educação para a afetividade nas nossas escolas. Rapaz, está bem. Pois, não é? Mas se a gente não fala disto para perceber... É porque quem escuta, nós que escutamos, é que percebemos o drama da realidade. Claro que depois fantasiamos a coisa lindamente, isto hoje com a velocidade das redes sociais, hoje tens uma polémica, até amanhã de manhã e à tarde surge qualquer coisa e a coisa já desapareceu. Só que o emocional do que tu recebeste não desapareceu. E todos estes processos cansam internamente. E é preciso esta descoberta interna que, a meu ver, curiosamente, mais uma vez, para tocarmos aqui neste ponto da fé, quando tu vives a fé não te leva só para coisas bonitas e tranquilas. A fé, verdadeiramente, leva-te às zonas que tu tens que atravessar. E o Yalom tem... Mas suporta-te. Sim, suporta-te. É um suporte. A fé é um suporte. Aliás, São Paulo, numa das cartas, diz: suportai-vos uns aos outros na caridade. E usa esta expressão que às vezes já não suporta aquele tipo, nós usamos essa expressão, mas não, o suportar é sermos também suporte, e há um nosso suporte interno, mas depois o suporte comunitário. E eu acho que este ponto me parece importante, que é, às vezes hoje em dia também estamos numa evolução muito individualista, cada pessoa faz as coisas por si. E uma das coisas que eu tenho salientado muito é a importância da comunidade, mais uma vez da relação. Como é que nós verdadeiramente podemos ser suporte uns para os outros? Claro, temos uma comunidade, podemos dizer, dos amigos, dos verdadeiros amigos, que eu vou e sou capaz de desabafar e não está lá para me julgar. E há dias, mesmo com a Susana, a minha melhor amiga, que é isto: Susana, eu hoje só quero falar. E ela já sabe, não vai dar quase, hoje só quero falar. Mas depois, passado um tempo, ela diz-me: olha, agora que já respiraste, mas também me parece importante dizer-te isto sobre aquilo que tu disseste. Isto é espetacular, isto é que é o verdadeiro suporte. Que é de termos pessoas que nos ajudam a crescer mutuamente. E é esta dimensão da comunidade que o fator religioso deve proporcionar. Por exemplo, quando celebro missa, a missa, cada pessoa está na sua relação individual com o altar, chamamos-lhe assim, traz a sua história, traz a sua vida, as suas dores, as suas alegrias, as suas angústias, as suas esperanças. E ao mesmo tempo, estamos numa dimensão comunitária que nos devíamos conhecer uns aos outros. E é tão bonito às vezes, mesmo numa comunidade, a gente olhar e dizer: aquela cara hoje daquela pessoa não está famosa. Poder aproximar, e não é dizer resolver, é dizer: aqui estou. Não é falar assim. Aqui estou. E essa dimensão de comunidade, eu às vezes costumo dizer que pode
nós para ajudarmos os outros e para nos ajudarmos a nós, às vezes não é preciso fazer grande coisa. Basta estar a olhar para... Não, e coisas tão simples como dizer bom dia a alguém, não é? Ou perguntar genuinamente, então como é que está? Está tudo bem? Sim, queres saber. Isso acho que cria duas coisas. Cria, primeiro, essa dimensão social e de comunidade que muitas vezes há pessoas que estão em momentos de dor mais difícil e acham que não têm, não é? E tu estás a dar alguma coisa, e o dar, quando tu dás ao outro, estás também a abrir espaço para que te aconteçam coisas, não é? Que também te transforma, cá está a relação, o bom sentido da relação, ambas as pessoas saem transformadas. É engraçado, olha, eu falo muitas vezes isto, mas porque ainda há pouco tempo eu falo e depois tenho que me lembrar a mim próprio. Tu não falas só das merdas, tu tens que as fazer. Então eu fui de férias e vou passar, tenho Via Verde no carro, e lá ia eu passar, em vez de passar pela Via Verde, vou passar pela portagem. E parei o carro, uma portagem com uma pessoa. E parei, e a pessoa, eu, boa tarde, e ela, boa tarde. E eu perguntei, então, está boa? E a pessoa fica assim meio baralhada. E, tá tudo bem. Já foi de férias? E ela, não, ainda não fui, não sei o quê. E começa a falar. E é engraçado, tu vês o sorriso na pessoa. Pronto, e tu sem saber, não é que tenhas transformado o dia da pessoa, se calhar, mas criaste essa dimensão de comunidade, não é? Há um filósofo que estudei que a questão da relação, que é o Martin Buber. Ele fala de duas palavras originárias. A palavra eu-tu e a palavra eu-isso. E a relação verdadeiramente humana é quando nós a vivemos na palavra eu-tu. E muitas vezes o que acontece é, nas relações, a pessoa da portagem, a pessoa da caixa do supermercado, o motorista do autocarro, torna-se um eu-isso. É quase como que uma extensão da maquinaria, vou-lhe chamar assim. Assim, é uma função. Tem uma função e não é uma pessoa que está lá. E não é uma pessoa que está lá. E quando tu com o que tu fizeste, passaste para o tu, e isso é transformador, outra pessoa se sente-se reconhecida. Eu acho que isto acaba por ser fundamental quando nós nos damos conta que nós estamos sempre a lidar com pessoas. E as pessoas não são categorias, são pessoas com a sua história, com a sua vida, e que levou a viver aquela função que está ali, que é o seu trabalho. Sim. Não é? E quando nós olhamos para o outro, e isto cá está, outra vez a importância, tenho pensado muito nisto, a importância do outro, da figura do outro. E que tem que ver, mais uma vez, com o texto bíblico, sobretudo o Primeiro Testamento. Fazer aqui um disclaimer que é, eu prefiro chamar hoje em dia Primeiro Testamento, porque no diálogo interreligioso antigo, que é o texto judaico, sim, pode ter aqui uma conotação pejorativa. Então, fala-se o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento para o Novo Testamento. Pronto, o Primeiro Testamento, Antigo Testamento, que é, quando a gente olha para a dimensão existencial do texto, e não é propriamente moral, que depois tem uma moral, obviamente, mas que mais profunda que a existencial é este Deus que é criador de um outro que se cria em relação. E mesmo quando a gente olha para o livro do Gênesis, não é? A primeira palavra, Bereshit. Bereshit em hebraico significa que nós trazemos no princípio. E no princípio não é um princípio cronológico, é um princípio existencial. E tem logo a palavra bar, que significa filho, também em hebraico. Então a criação tem algo de filiação. E nós, no passado, enfim, quando há a evolução da criação, Deus dá-nos o poder, dá poder ao ser humano também dele ser co-criador, de dar nome. E quando nós damos nome à pessoa, e dar nome é, bom dia, como está? Sim. Você é dar nome a alguém. Sim. Estás a criar. E quando alguém me dá nome, ou quando nós estamos a criar e estamos a viver esta função criativa, atrevo-me a dizer divina. Portanto, quando olhamos para Deus, não é um Deus que está lá em cima a controlar, mas é um Deus que está na nossa vida, que nos ajuda a relacionar. Vejo muitas vezes, e claro, a figura de Jesus, não é? Quando olhas para a figura de Jesus e olhas de forma adulta, não é aquela coisa beata ou melosa ou o que for, tu vês que é alguém que está constantemente a dar nome ao outro. Ao demoníaco, à mulher com hemorragia, até mesmo aos fariseus, que ele é muito duro com eles. É duro com as ações que eles estão a fazer, não enquanto pessoas. E continuas-lhes a querer dar nome. Até mesmo uma passagem no Salmo é, eu conheço-te pelo teu nome. E esta coisa do nomear, dar nome às coisas, dá aqui uma dimensão de criação e de relação. E nós, enquanto seres humanos, somos-nos chamados a nomear, dar nome. Porque tu dizes, aquela pessoa, aquela coisa, estás a desnomear.
Mas tu dizes dar nome, sim, dás uma vida diferente à pessoa. E é aí que também se cria a fé, não é? Nessa comunidade. Mas como é que a fé pode ajudar na saúde mental, por exemplo? Uma das coisas que tem surgido, curiosamente, é estudos a esse nível. Sim. Tem surgido muitos estudos e tem sido crescendo de como é que a fé ajuda a saúde mental, situações, olha, cá está, de cuidados paliativos, mas a nível da saúde mental, que é, mais uma vez, se nós nos permitimos deixar ajudar, aqui, obviamente, aqui há uma entidade na qual acreditamos que quer o nosso crescimento. Mas o querer o nosso crescimento não significa que nos ampare e protege tudo e mais alguma coisa. Porque olha, tu és pai, se tu hiperproteges as tuas filhas, elas não crescem. Sim. Não é? Agora, então ficam umas mimadas de primeira. Ou então ficam mimadas de primeira, não é? Pronto. E aqui, este sentido da fé pode nos ajudar, por exemplo, vamos ver, uma pessoa que está a viver uma dimensão difícil ao nível de saúde mental, ou seja o que for, volto a dizer, é preciso alguém que a ajude a fazer este caminho, porque sozinha... Mas mesmo nesse caminho é preciso ter muita fé. Fé no processo, fé... eu acho que há muitas vezes... porque essa questão que nós estamos aqui a falar de fé... às vezes é colocado de uma forma muito redutora, que é exatamente isso de vou colocar nas mãos de Deus, de Nossa Senhora, que tudo... Não, e a fé ou acreditar que vai tudo correr bem. Claro que sim, mas o fé no processo, por exemplo, eu quando nas minhas sessões de psicoterapia e quando o meu psicólogo me dizia vais ter que fazer isto, eu tive que acreditar nele. A minha fé foi nele. Pois. E foi no processo e foi no conhecimento dele. E eu tive que acreditar nele. E tive também de ter... Depois, obviamente, eu tenho a minha própria fé e acreditar que aquilo era para um bem maior do meu próprio crescimento. Sim. Lá está. Sim. E eu acho que há aqui uma questão importante, é que muitas vezes a fé não nos leva ao desfecho que nós queremos, mas se calhar ajuda-nos a vivê-lo de melhor maneira. Sim, porquê? Porque quando eu começo a perceber a realidade concreta, explico isto. Nós temos uma tendência, que é uma defesa compreensível, para, no seu tempo, e por isso é que eu também digo, se faz favor de ler muitos livros infantis às crianças, a imaginação, fantasia, etc. Mas depois temos que ir cada vez mais dar nome ao concreto, mais doloroso que seja. E eu, na minha experiência, o mistério da encarnação, deste Deus que encarna no concreto, no que é, mesmo que possa ser o menos simpático. E esta dimensão de fé, até na própria saúde mental, que é preciso que sempre com ajuda, eu saliento isto, em muitos aspectos, portanto, para ter um terapeuta, ou até eventualmente um diretor espiritual, se for necessário, mas sobretudo se for necessário, que vai nos ajudar a atravessar o que é da nossa existência. E nós, no nosso inconsciente, temos a quantidade de coisas que nos aconteceram, de informação que recebemos, etc., que podemos não gostar, pode não ser simpático, pode ser até nojento, asqueroso, achamos nós, mas o que for. E a dimensão da fé atravessa isso, que apesar disso, eu estou aqui contigo. Permite-te atravessar que eu estou aqui contigo. E eu estou aqui contigo, eu, Paulo, obviamente acredito que é Deus que está aqui porque quer que eu cresça a atravessar estas coisas todas. Uma passagem forte que volta a ela, que é Moisés, nascido das águas, etc., mas mata um egípcio e foge porque descobriram. E o que é certo é que foge para as montanhas, torna-se pastor e depois é chamado para, lá no Monte Horebe, pela sarça ardente. Tu não vês um Deus que está lá que lhe vai dizer ai, fizeste isto. Não, apesar do que tu fizeste, que isso é uma experiência para perceber que isto nós podemos matar. Mas eu que apesar disso quero te resgatar para algo maior. E acho que é esta experiência da fé que nos pode ajudar, independentemente daquilo que eu possa ter feito ou vivido, enfim, se calhar de sofrimento, de trauma, pode-me ajudar a ter um suporte que é preciso atravessar. Agora, tenho muita consciência
que é bastante complexo, no sentido que nós, enquanto pessoas, mais uma vez, as nossas histórias, o modo como aprendemos, porque mais uma vez a fé não pode ser uma fezada. Tem que ser alguém, e atrevo-me a dizer, alguém que busca uma chamada equipa multidisciplinar. E a coragem para que isto cada vez mais aconteça. Sim. Porque há situações que é preciso o médico fisiológico, na dimensão biológica, mas ao mesmo tempo é preciso o terapeuta, psicólogo, psiquiatra para a biografia, e depois há uma dimensão de alguém que tem uma fé e quer rezar e precisa da figura de um terapeuta espiritual, padre, o que for. E nós, enquanto equipa multidisciplinar, queremos ajudar aquela pessoa a poder atravessar. Eu gosto muito do verbo atravessar, porque às vezes usamos, tens que ultrapassar essa situação. Não. Para verdadeiramente transformá-la, temos que atravessá-la. Sim. Porque ultrapassar, cá está o exemplo rápido, eu vou na autoestrada, ultrapasso o carro e ele fica lá tal e qual. Que ninguém atravesse carros, faz favor. Mas podes atravessar um rio? Pronto. Mas o atravessar vai-te transformar. O atravessar a realidade vai transformar. E às vezes é preciso estas equipas multidisciplinares, ou multiterapêuticas, chamemos-lhe assim, para que esta pessoa possa pôr as perguntas no sítio certo. Porque há questões que é, como é que eu vou rezar? Se calhar um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo pode sabê-lo, atenção na sua formação, mas fica naquela, mas porquê é que precisa de rezar? Olha, preciso de uma oração, preciso de aprender a rezar. Ok, então olha, porque já tem acontecido isto, eu acho espetacular. Uma amiga psicóloga, ateia, que não acredita em Deus, encontrou-me nas redes sociais, já foi há alguns anos, e disse, olha, Padre Paulo, olá, tal, acontece que eu tenho uma paciente que tem fé e tal, que eu tenho dificuldade neste tema. E percebi daquilo que se calhar eu achei espetacular. E tanto que dá-me vontade de confiança de lhe entregar pessoas, porque ela, independentemente da sua crença, consegue. E nós fizemos aquilo que se chama uma equipa terapêutica para ajudar esta pessoa. Pois, porque essa separação foi feita pelo homem. Pois. Porque a própria Bíblia, há uma passagem que eu já referi aqui, que fala exatamente da importância dos médicos, dos farmacêuticos, se tiveres as tuas dores, reza, mas depois vai ao médico. E quando a própria Bíblia diz isto, é como se Deus estivesse a dizer, é assim, eu estou aqui, mas claro, mestre, é isso, mas é que é mesmo. Mestre. Mas eu também digo às pessoas, desculpa lá, se partires uma perna, não te ponhas a rezar o terço para curar a perna, vai ao ortopedista, pelo amor de Deus, não é? Claro. Agora, reza o terço, ou reza, para viveres bem essa nova realidade que estás a ver na tua existência. Sim, para encontrares alguma paz, algum suporte. E o sentido, a questão do sentido, não é? Quer dizer, o Viktor Frankl, quando fala da importância do sentido, é porque nós precisamos desta orientação. E a fé dá-nos orientação na situação nova de vida que nós estamos a viver. Que isso é que para mim é o ponto. Então parti a perna, porque às vezes temos que ir mesmo ao palpável, porque a saúde mental não é palpável. Pois, claro. Sim, tu tens que comparar Tens que comparar brutamente com isto, não é? Se eu tenho um ataque cardíaco, Nossa Senhora de Fátima, cura-me aqui do ataque cardíaco. E Nossa Senhora de Fátima diz, olha, o meu filho, Deus, deu capacidade racional para haver médicos cardiologistas, portanto, vai ao cardiologista, não é agora. Agora, a seguir, a experiência da oração, e por isso eu vejo quando, por exemplo, pessoas que vivem situações complexas vão fazer o retiro, que é, e agora? Sim, a experiência da oração, a tal experiência do silêncio, que as pessoas sem saberem é um ato de fé. É um ato de fé, mas que é um silêncio que depois começa a ser habitado, começa a ser algo novo a surgir. Se calhar sim, pode mesmo surgir uma voz. As pessoas dizem, ok, eu proponho o texto bíblico. Imagina, às vezes nos retiros. Jesus que acalma a tempestade. As pessoas, ok, sim senhora, temos aqui o texto bíblico, Jesus a acalmar a tempestade. Agora, vamos ver, ainda não tocámos nesta palavra e ainda bem que me veio agora, que é a questão do simbólico. O simbólico tem uma força tremenda. Sim. Ou seja, simbolicamente, o que é a tempestade na minha vida? Estou bem na minha relação familiar, seja ela o tipo for. Tempestade profissional. Tempestade, se calhar, nos estudos, quando não sei o quê. Então, simbolicamente, esta tempestade ganha um significado. Então, ok, estou a conseguir dar nome. Por mais duro que possa ser. Agora deixa-me ir a extremos. Estou com uma tempestade, com uma relação com a minha mãe, com o meu pai. Porque depois estes modelos fantasiosos que nós não podemos ter atenção. São figuras quase idolátricas que não se pode mexer. Não, isso é muito complexo. Não, e admitir, de facto, há uma tempestade. Ok, Jesus acalma a tempestade. Mas como é que Jesus acalma a tempestade? Como é que eu permito
Porque Jesus quer iluminar essa calma e a tempestade. Olha, se calhar tenho que me afastar, se calhar tenho que perceber de onde é que vem, se calhar... e aqui pego no exemplo que tu deste espetacular, que depois até te fiz o comentário da Chimamanda Adichie, lá no Instagram há dias, quando deste aquele exemplo do teu pai, de sentaste com o teu pai. É isto que depois, o que é? Jesus a acalmar a tempestade é-nos, por exemplo, a nos pôr a conhecer verdadeiramente as histórias da vida uns dos outros. Isto é transformador. Sim. Portanto, porque depois as pessoas acham que é coisa milagrosa. Jesus aparece numa nuvem e pling, e agora acabou tudo. Não. É um processo, é um caminho. E cá está, mais uma vez, tens esse exemplo que tu deste, que eu achei espetacular. E se puderes ver O Perigo da História Única da Chimamanda Adichie, que é uma TED fabulosa, que ela explica... É isto, como nós nos precisamos conhecer. Mas para dizer, para pegar neste exemplo, Jesus acalma a tempestade. Ok, então como é que ele acalma? Claro que eu agora, no meu contexto da minha vida, eu não posso dar a fórmula mágica. Que às vezes as pessoas estão à espera. Como é no teu processo? Como é que é esta verdade? Claro, estás neste momento capaz de falar com a tua mãe, o teu pai ou esta pessoa? Não estou, porque ainda me causa uma tensão e sei que quando vou falar vai ser desajustado. Ok, então o que é que Jesus está a dizer para acalmar a tempestade? Preciso ganhar distância, preciso ler, porque é que eu tenho medo, porque é que não sei o quê. Até que há um dia que há uma estrutura interna, psicológica, fisiológica, que me permite, apesar ainda do tremor, do medo, etc., ter a conversa. Mas vou com uma conversa em paz. Sim, lá está, mas isso implica tudo o resto, não é? O distanciamento, etc, a fé, etc, o acreditar que é o caminho. Claro, não é? Porque claro. muitas vezes é esse... Às vezes tu vês pessoas com muita fé e que... Fé na cura e que com doenças gravíssimas e têm fé na cura e levam a vida para cima e acabam por falecer. E há muita gente que depois vai dizer, coitada, não serviu de nada. Mas... então não serviu? Como é que ela teria vivido tudo aquilo se não tivesse... Mas sabes que há um outro lado. Eu depois de li um livro que me ajudou, que se chama Curados, de um psiquiatra norte-americano, que decidiu fazer uma grande investigação de pessoas que tiveram remissões rápidas, espontâneas, de cancros, de doenças autoimunes, por aí fora. Ele diz que, na sua investigação, há vários fatores para uma possível cura que lhe chamam muitas vezes milagrosa. Mas o que é que é? De facto, nós somos um todo e hoje, enfim, esta nova, diria, ciência, tenho lido muito pouco, atenção, sou mesmo muito, muito amador, mas que me ajuda a iluminar para fazer aqui as pontes e perceber que é esta psiconeuroimunologia. Portanto, como o psicológico, o neurológico e o sistema imunitário estão ligados. Esta história da biografia que nos leva a afetar muito. E quando nós percebemos esta dimensão da fé, e para mim, homem de fé, a ler isto, fica a pensar, de facto nós somos um todo. E muitas pessoas, é verdade, o que viveram na dimensão de fé, que acabaram, apesar de tudo, por morrer, não significa que foi uma falha do sistema, não significa... Há tanto dentro da complexidade humana e, sobretudo... Ou seja, o que é que a memória desta pessoa, que isto também me parece interessante, muitas vezes, celebrei há relativamente pouco tempo, há menos de um mês, presidi a missa do funeral enfim, ela estava nas redes, portanto, da Mariana, e foi uma mulher, nós encontrámos-nos mesmo ali no final mesmo da vida biológica dela, não conversámos nada. Não conversámos praticamente nada, porque ela estava mesmo muito fragilizada já. Mas houve ali uma troca de olhares de tanta verdade, e pronto, e numa outra coisa que a serenei, enfim, com humildade o digo. A vida desta pessoa, e aqui que é o bocado a esperança e o nosso sentido quase da ressurreição, que é a vida desta pessoa não acabou. Enfim, os gregos têm duas palavras para falar de vida. Bio e zoe. Daí a nossa biologia. E, portanto, temos uma vida na sua dimensão biológica, mas a vida de zoe, que é a vida do sentido. Ou seja, tu hoje temos... Já viste? A quantidade de gente que biologicamente não está viva, mas que nos dá sentido. Na humanidade. Individualmente, enquanto pessoas, e que ninguém conhece, mas também na humanidade.
Então percebemos que, à medida que nós podemos viver bem, e claro, podem também ser um exemplo positivo, como pode ser um exemplo negativo, mas estamos aqui a pensar neste sentido de exemplo positivo. Esta pessoa que viveu a vida com um sentido de esperança, de verdade, mesmo que biologicamente, na sua dimensão biológica, a fragilidade a leve à morte, e é aí que é para mim uma dimensão da fé no sentido mais transcendente, que é a vida não acaba. A vida desta pessoa não acaba. E enquanto permitirmos a memória, quase como que o filme Coco, não é? Eu acho que é tão bonito, com o Dia de los Muertos no México, mas que tem um sentido de a nossa relação, a nossa capacidade de nos amarmos. É curioso, ainda não usamos também aqui a expressão do amor. Se calhar porque às vezes tem que ficar para o final para não ser demasiado banalizado no início. Mas quando nós vivemos esta experiência, olha, fé, esperança e amor, diz São Paulo, sendo a caridade o amor o mais forte. Quando nós vivemos a experiência do amor e de nos amarmos verdadeiramente uns aos outros, quando nós nos permitimos ser pessoas, seja nós nos permitimos conhecer o outro, dar-lhe um nome, há algo profundamente transformador. E então é aí que a vida, atrevo-me a dizer, quase ao jeito das pequenas coisas, que passa de uma vida bio para uma vida de zoe. Portanto, não temos outra palavra, não é em português, mas para dizer isto, para uma vida mais profunda, existencial, plena. E é esse lado que é este trabalho, porque implica sempre um trabalho interior de nossa verdade connosco próprios, mas também volta outra vez a esta dimensão comunitária. Quando Jesus põe os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, que me parece interessante, que só Deus é que é absoluto. Cuidado, não faças de absolutos o que não é absoluto. A quantidade de absolutos, pequenos absolutos que nós fazemos, de emoções, sentimentos, mas também de coisas, e que isso também depois, no fundo, acaba por ser cadeias. Só Deus é que é absoluto, que é o Deus que me quer verdadeiramente vivo. E depois tem a seguir o outro, que é amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho insistido muito nisto, na importância do amor próprio, que não é uma coisa, sou lindo e maravilhoso e espetacular, não é isso, sou quem sou. E quando eu estou bem comigo próprio, a minha capacidade de amar o outro leva sempre a esse respeito de, se calhar até posso estar chateado com alguém e até aquela pessoa até me pode ter feito mal. Mas há ali uma história. Porque eu sei que eu próprio tenho uma história. E entramos aqui na dimensão do perdão. A fé, a saúde mental, quando vive em reconciliação e em perdão, o Enzo Bianchi, num livro fabuloso de Dom e Perdão, fala disto. O perdão acontece quando há uma cura da memória. Não é um esquecimento, mas uma cura da memória. Quando a memória é curada, não significa que tu tens a cicatriz e tu és capaz de dizer... Mas não há uma relação emocional com ela. Já não... Acabou. Sim, sabes? E que é algo que aconteceu. Exatamente. Faz parte. E dá-se esta libertação e esta reconciliação de dizer, esta pessoa... É verdade, pode ter coisas terríveis, mas tem em sua história o que é que levou. Atenção, também fazer aqui um disclaimer que eu acho que me parece importante. Não significa que não tenha responsabilidade, eventualmente, pelos seus maus atos. Sim. Pronto, não, porque às vezes estamos nessas conversas e achamos que é tudo fofinho. Não, calma, justiça, porque a fé, a esperança, o amor tem um sentido de justiça e não é um justiceiro, não é nisso, mas que a justiça todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, que podem ser justificados por alguma coisa, mas não significa que nos tire a responsabilidade e temos que... Claro. Também conversávamos há dias, não é? A história da penitência. Por exemplo, na confissão, não é? Portanto, quando o padre dá a penitência não tem um sentido jurídico de pagar a multa para comatar, não tem que ver com isso, mas é algo que ajude, depois do que a pessoa fez, que reconhece que não foi feliz, não fez mesmo até muito mal a outra pessoa, o que é que tem de fazer para não continuar nesse caminho do mal. E, portanto, por isso é que o olho clínico da penitência é ajudar a que haja esse salto de transformação para algo positivo. Por isso, quando nós pensamos aqui na fé, que aumenta a esperança, que dá este sentido de amor, pensamos na nossa capacidade de nos verdadeiramente humanizar. Isto implica um trabalho interior imenso, mas um trabalho interior que leva a um trabalho relacional. Enfim, obviamente tenho lido, como dizias muitas vezes, não é? Há pouco dizias, não é? Que a Catarina já veio para vocês estarem à conversa e tenho visto, não é? E isso cá está, vejo uma relação de casal. Duas pessoas que são diferentes, que se descobrem no amor, no que é semelhante, como é óbvio. E no que é diferente. E eu acho que isto é aqui que nos ajuda a perceber que nós, dentro das nossas semelhanças e dentro das nossas diferenças, é possível nos humanizarmos, é possível crescermos em conjunto e é possível nos darmos saúde no sentido de vida nova, no sentido de respeito, no sentido de caminho.
Claro, quando precisamos de ajuda técnica, vamos a ela. Vamos estar cá a rezar o terço. Mas quando podemos viver na relação pessoal, há algo novo que acontece. E é aqui que a minha experiência de padre, então se calhar já não sou um dador de vida biológica, mas sou um dador de vida existencial. E a paternidade faz sentido por aí. Já vai com o quê? 1 hora e quê? E 13 minutos. Paulo. Pois. Muito obrigado por teres vindo ao confessionário e por esta homilia. Exatamente. Portanto, idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Obviamente nós chegávamos aqui muito mais tempo e sim. vais ter que voltar, acho que me parece óbvio. Muito obrigado por esta Um prazer e obrigado a ti conversa. também pelo convite e esta oportunidade de estarmos a conversar também. Quanto a vocês já sabem, deixem o vosso like e cliquem no sininho, nas notificações. Deixem também o vosso comentário. São pessoas de fé, não têm fé, compreenderam o que é que nós estivemos também aqui a falar em relação a esta fé que pode ser fé em vocês ou naquilo que vos fizer sentido. E digam se gostariam que o Padre Paulo estivesse cá de volta e já agora a falarmos sobre o quê. Muito obrigado a todos vós que nos acompanham e até para a semana e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.